E aí, turma, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos continuar então? Agora a gente vai começar a parte de programação aqui no Java, né? Voltamos aqui para a nossa aplicação e vamos continuar aqui o desenvolvimento. Então, o que acontece? A gente tem o aluno e temos o profile, né? As duas classes que a gente trabalhou aí nas últimas aulas. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa também ter o endereço, né? Então, se a gente olhar aqui a nossa tabela endereço, ela tem essa estrutura aqui, né? Código do endereço, código do aluno, logradouro e cidade. Então, a gente vai construir essa classe agora aqui no nosso Java. Então, aqui em Model, New Class, a gente vai chamar aqui de endereço e vamos criar aqui nossa classe. Então, primeira coisa, vamos criar aqui um private long code endereço. A gente vai criar também um private string logradouro, um private string cidade. Bom, além disso, a gente precisa também dizer aqui que esse endereço ele pertence a um aluno, né? Lembra que o relacionamento que a gente fez ele é de muitos para um. Então, um endereço ele pertence a um aluno. O endereço é de um aluno. Então, a gente vai ter aqui um long code aluno, por exemplo. Não é assim que funciona a orientação a objeto, né? A gente agora está trabalhando aqui do lado da orientação a objeto. A gente já tem a classe aluno. Então, o nosso quarto atributo aqui, a nossa quarta propriedade, vai ser um aluno. E a gente vai chamar de aluno, tá bom? Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente tem a classe endereço. Essa classe ela tem o código, o logradouro, a cidade e o aluno, tá bom? O aluno ele é um atributo do endereço. Tá bom, pessoal? É assim que se caracteriza aqui o relacionamento main to one que a gente está pensando aqui no Hibernate, tá bom? Utilizando o JPA. Legal. Bom, boa prática, né? Vamos criar aqui o nosso construtor padrão, né? Nosso construtor default, vazio. Vamos criar também um construtor com todos os campos, menos o código. Vamos gerar. E já vamos criar também os nossos getters e setters. Então, source, gerar getters e setters para todos os campos e vamos gerar. Legal. Agora a gente começa a fazer aqui as anotações, né? A gente precisa dizer aqui para o Hibernate, para o nosso Spring Boot aqui, de que essa classe ela tem um equivalente lá no banco de dados. Então a gente vai colocar aqui o @entity. A gente vai dizer que o nome dessa tabela, que essa classe, né, ela tem um equivalente lá no banco, que é o tbl endereço. E a gente também vai dizer, aliás, aqui não, né, aqui é só @entity, e a gente vai dizer aqui o @table. Pronto, aí o table sim a gente fala qual é o nome aqui da nossa tabela lá no banco de dados, que é o tbl underscore endereço. Se por acaso você colocou o nome lá no MySQL como sendo simplesmente endereço, aí a gente não precisa nem colocar essa anotação aqui, tá, pessoal? Apesar de a classe começar com letra E maiúscula aqui, ele sabe que o equivalente lá no banco de dados é o endereço com letra minúscula. Mas como a gente colocou um nome muito diferente, né? A gente colocou esse prefixo tbl, então a gente tem que colocar esse name aqui para ele poder localizar a tabela que equivale a essa classe lá no banco. Bom, aqui no código endereço a gente vai anotar com um ID, esse é o campo identificador, é a nossa chave primária, e a gente vai dizer que esse número ele é gerado de forma automática, né? Então a estratégia que vai ser utilizada será a identity. Legal. A gente pode e deve aqui nesse caso, né, fazer a marcação do nome da coluna. Lembra que lá no nosso banco ele não se chama code endereço, né? A gente chamou de code underscore endereço, né? Para a gente ter certeza, vamos dar uma olhadinha aqui. Então o nome do campo é code underscore endereço. Perfeito. Então está feita a anotação aqui, né? Bom, para logradouro, cidade é o mesmo nome, mas por uma boa prática eu vou colocar aqui. Então a gente tem aqui o campo logradouro, o nome lá na tabela é igual, né? A gente vai também fazer aqui para cidade, o campo lá na tabela também é cidade, apesar de ser o mesmo, mas a gente vai
fazer a anotação aqui do column também. Beleza, agora que entra a parte legal aqui, né? Entra a parte de anotação. Então, o que acontece? Esse campo aluno, esse atributo aluno aqui na tabela endereço, ele é o que vai fazer o relacionamento do objeto aluno com o objeto endereço. E lembra que no banco de dados a gente criou, né, o relacionamento muitos para um, ou seja, muitos endereços para um aluno só. Então a gente vai ter que fazer essa anotação aqui agora. Tá? Então a gente vai acrescentar aqui no aluno, olha, o arroba main to one, ou seja, muitos endereços. Então aí você olha esse main, pessoal, essa primeira parte aqui do nome da anotação, na classe que você está. Então é main endereços para um aluno, que é o nome do atributo aqui, tá bom? Então essa é uma coisa que vocês podem usar aí para conseguir identificar legal. Agora o que acontece? A gente sabe que aqui é o objeto aluno, só que no banco de dados, lá não existe o objeto aluno na tabela endereço. O que tem lá é um campo inteiro, né, que se chama code aluno. Então a gente vai ter que dizer isso aqui também para o Hibernate. A gente vai falar, Hibernate, o que acontece? A tabela, o aluno, né, como que você vai localizar ele lá no banco de dados? Através do código aluno que está na tabela de endereço. Então a gente vai dizer aqui para ele, a gente vai colocar uma anotação aqui, que é o join column. E a gente vai dizer que o nome da coluna lá no banco, que vai permitir que o Hibernate consiga identificar, localizar o aluno correspondente na tabela de aluno, ele vai utilizar o código do aluno para fazer isso. Tá? Pessoal, esse nome é o nome do campo chave estrangeira que está na tabela endereço lá no banco de dados. Tá bom? Então, é isso. Pessoal, as anotações que a gente precisa fazer aqui no Java, né, utilizando Spring Boot, usando o Hibernate, né, que é a implementação aqui do JPA, é isso. Tá? Então, a classe ela já está concluída. É só isso que a gente faz. Tá bom? Não precisamos fazer mais nada. Como esse relacionamento ele é unidirecional, na tabela aluno não é necessário fazer nenhuma anotação. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né, a criação da classe. Agora a gente vai começar a criar o nosso repositório e também criar o nosso resource, para que a gente possa fazer aí, utilizar os clientes, né, para a gente permitir que os clientes consigam acessar nossa API e consiga fazer lá as buscas, fazer os posts e tudo mais na nossa aplicação, tá bom? Então essa é a nossa próxima tarefa. Vamos lá. Bom, como já temos aqui a nossa classe anotada, criada, né, corretamente, agora a gente vai fazer a parte do Spring Boot, que vai permitir que os clientes consigam acessar, né, o banco de dados e consigam gravar, atualizar, excluir, né, fazer consulta no nosso banco de dados. Então, a gente vai criar primeiro o repositório, tá bom? Lembrando que o repositório ele é uma implementação do CRUD, que já está pronto para a gente. O Spring Boot já entrega esse CRUD pronto para a gente só tem que criar uma interface e depois a gente vai utilizar lá os recursos, tá bom? Então, vou chamar de endereço resource, aliás, repository, né? A gente está criando aqui o nosso repositório. Esse repository você também pode chamar de DAO, tá bom? Se você quiser. Vocês vão encontrar em alguns lugares, né, onde é colocado, em vez de repositório, o nome DAO, tá bom? Mas é a mesma ideia aqui de acesso a dados lá no nosso banco de dados. Então, é endereço repository. E é uma interface, tá, pessoal? E essa interface, ela vai estender a JPA repository. E o que essa repositório vai manipular? Ela vai manipular objetos do tipo endereço. Então a gente tem que passar aqui qual é o tipo, né? É endereço. E o tipo do identificador é long, tá bom? Lembra que a gente criou lá na classe endereço, a gente falou que o ID, né? Aliás, o código é endereço, ele é o identificador. Então, e ele é do tipo long. Então é por isso que a gente coloca aqui que ele é long, tá bom? Então sempre usem o tipo que você usou aqui, tá bom? Pessoal, o repositório é só isso, tá?
por enquanto. Depois a gente vai dar uma mexidinha aqui também, porque a gente tem algumas coisas que a gente pode precisar, além daqueles comandos básicos que o repositório entrega para a gente, pode ser que a gente precise de alguma consulta, por exemplo, um pouquinho mais específica, e aí a gente precisa também escrever aqui os nossos métodos, tá? Mas por enquanto, só isso daqui para a gente já é o suficiente. Agora a gente vai aqui em Resource, e a gente vai criar o nosso endpoint, né? Eu quero permitir que os clientes eles consigam ler, atualizar, escrever na nossa tabela de endereços. Então, vou criar aqui o endereço resource. Lembrando que pode ser controller, service, que são outras notações que a gente também costuma utilizar, tá bom? Vou dar um finish, prontinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai anotar essa classe como sendo um REST controller, e a gente vai dizer que qualquer requisição que venha para o nosso servidor, né? Então o request mapping que venha para o nosso servidor como sendo escola, vai cair aqui também, tá bom? Aí lembra que lá em endereço resource, cadê? Aluno resource, aliás, a gente também é barra escola. Só que, por exemplo, o que vai acontecer? Né? Vamos pensar aqui no nosso REST aqui. Então, a gente vai chamar o escola, e aí a gente vai chamar barra alunos, e a gente vai ter a lista de alunos. Aqui, a gente quer os endereços. Então, vai ser barra escola, a gente quer os endereços de quem? Dos alunos. Né? Então, a gente pode fazer algo assim, olha, barra escola, barra endereços. Beleza? Então, quando tiver esse prefixo, né, escola barra endereços, vai cair nesse resource aqui, o endereço resource. Agora a gente vai criar aqui os nossos endpoints, né, o get, o post, o put e tal. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai criar primeiro o nosso repositório, né, a gente já vai fazer com que ele seja um atributo aqui, uma propriedade da nossa classe. Então, vou declarar ele aqui já. Então, vai ser o nosso endereço repository, vou chamar de ER, tá bom? E vou fazer aqui uma anotação para ele, auto-wired, que é para o Spring já injetar essa dependência para a gente aqui na nossa classe e já prontinho para usar. Legal, vou criar aqui um método public, eu vou obter primeiro a lista de todos os endereços que estão no nossa tabela de endereços. Então, vou criar aqui um list de endereço. Vou chamar esse método de get endereços. Essa lista, pessoal, esse método, esse endpoint, ele vai retornar para a gente a lista de todos os endereços cadastrados. A gente não vai colocar nenhum filtro, né? E só vou fazer então aqui um return. Vou chamar o endereço repository.findAll, que ele vai devolver para a gente uma lista de endereços. Tá ok? Vou salvar, né? E vou iniciar meu servidor. Tá? Ele está parado. Eu vou reiniciar meu servidor e já vou fazer alguns testes aqui no Postman, né, para ver se está tudo funcionando direitinho, tá? Então, deixa eu executar aqui. Vamos ver se ele vai subir sem nenhum problema. Prontinho, aparentemente está tudo ok. Vamos lá para o Postman, então. Bom, pessoal, aqui no Postman, lembra que o Postman ele é o cliente, né? Ele que vai fazer as requisições lá para a nossa API. Então, vou criar aqui um novo. Então, só para a gente dar uma relembrada, ó, vou fazer um get aqui no localhost, localhost 8080, né? Barra alunos, barra escola, barra alunos, né? Barra escola, barra alunos. Vamos dar uma olhadinha lá. Opa, aqui no Java. Então, como que a gente tem aqui, ó, aluno, né? Aluno, resource, está aqui. Então, é barra escola, barra alunos, para a gente poder listar todos os alunos do nosso banco de dados. Então, barra escola, barra alunos. Vamos a enviar. A gente está pedindo aqui o get, né? Então, ele vai devolver para a gente aqui no body da resposta, está aqui. Então, a gente tem esse aluno e ele tem o seu profile, né? Temos aqui os outros alunos e tudo mais. Então, observa que ele está trazendo para a gente o aluno e o seu profile, né? Legal, só que a gente quer o seguinte agora, né? Vamos dar um Ctrl C aqui. A gente quer agora fazer um get, só que é em outro endpoint. A gente quer fazer um get em endereço. Então, vai ser barra escola, barra endereços, né? Ah, a gente esqueceu de anotar aqui, né, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, arroba get mapping,
quando a gente fizer uma chamada para quem aqui, na verdade, a gente pode deixar assim, né? Olha, barra endereços, aí aqui a gente coloca barra alunos. Então, o que vai acontecer? Como que tem que ser a chamada? Deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar. Aí, lembrando que a gente está usando aqui o DevTools. Então, o DevTools, quando eu faço uma alteração e salvo, automaticamente ele restarta o servidor para a gente para aplicar a alteração. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a consulta do endereço dos alunos? Então, a gente vai chamar barra escola, barra endereços, barra alunos, para cair nesse método aqui, tá bom? Então, vamos lá. Barra escola, barra alunos, não, né? Barra endereços, barra alunos. Vamos fazer uma requisição e vamos ver qual a resposta que a gente vai ter. Então, tá lá, olha, ele trouxe aqui o endereço 1. Esse endereço 1, ele é do aluno 200, que é a Ana. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Percebe que ele fez o seguinte. Ele trouxe para a gente aqui, olha, o endereço 3, que é também da aluna Ana. E a gente tem aqui também o endereço 4, né? Que é do aluno Celso, tá bom? Então, o que acontece? A Ana, ela tem 2 endereços, né? E o Celso tem um endereço, tá bom, pessoal? Se a gente quiser cadastrar mais um endereço, a gente vai poder cadastrar desde que o aluno já exista, tá bom, pessoal? Mas assim, o que a gente está percebendo aqui? Lembra que o mapeamento ele partiu do endereço. Então, a raiz aqui da resposta JSON para a gente vai ser o endereço. O aluno ele é um atributo do endereço, ou seja, esse endereço ele é desse aluno, que é a Ana. Esse endereço é desse aluno, que é a Ana. Tá bom? A gente pode fazer agora um post. Eu quero cadastrar um endereço novo. Então, como que a gente vai fazer aqui o cadastro de um endereço novo? Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um post, né? Então, vamos criar aqui mais um public. Eu vou dizer o seguinte, que esse endpoint ele vai retornar para mim o endereço cadastrado, tá bom? Então, ele vai retornar o endereço e ele vai receber o quê? Para eu poder cadastrar o endereço, o que eu preciso passar para esse método? A gente precisa passar o endereço, né? Então, a gente vai passar aqui para ele, olha, um endereço, né? Só que esse endereço ele vem por onde? Por onde que esse endereço vem? Vamos dar um import aqui, né? Ctrl Enter, endereço. Por onde que esse endereço vai ser passado? Ele vai vir na forma de um JSON pelo corpo da requisição. Então, a gente vai colocar aqui, olha, um arroba request body. Então, o Spring, ele sabe que no corpo da requisição virá um JSON e ele deverá transformar esse JSON em um objeto endereço. E aí ele vai usar o repositório para fazer a gravação desse registro, tá bom? Como a gente falou que ele vai retornar um endereço, então eu vou simplesmente colocar aqui um return, aí eu vou chamar o er.save e a gente passa qual é o elemento, né, qual é o objeto que a gente quer salvar, que é o endereço. Só isso, tá, pessoal? E esquecemos de colocar aqui o nome do método, né? Vou chamar aqui de salvar endereço, por exemplo, tá bom? Vou salvar e vamos dizer qual é o mapeamento. Ou seja, esse método salvar endereço ele vai ser chamado quando ocorrer um post, né? Quando ocorrer um post, post mapping, para quem? Para barra alunos, né? Porque eu quero salvar o endereço de alunos, tá bom? Vamos salvar, beleza. Então, como que a gente vai fazer para salvar um endereço novo? A gente vai chamar escola barra endereços barra alunos, só que o método que a gente vai usar é o método post. E a gente vai ter que colocar no body da requisição um JSON, que é o endereço que a gente está querendo salvar, tá bom? Então, vamos retornar lá. A gente vai, então, pegar aqui essa URL, que é essa mesma que a gente quer usar. Então, Ctrl V. Não é método get, é método post. E eu vou aproveitar, pessoal, vou pegar já esse JSON que está aqui. Vou dar um Ctrl C, porque a gente vai colocar no body aqui, né? Então, vamos lá. O post, a gente tem que colocar algo no body. Raw. O que eu vou mandar no body? Um JSON. Então, marcamos aqui JSON e vou dar um Ctrl V. Beleza. Pessoal, o endereço ele vai ser criado agora. Então, a gente não vai mandar o código. O
código não precisa. A gente precisa mandar o nome da rua, né, o logrador. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, que é Travessa dos Imigrantes. Opa! Travessa dos Imigrantes, número 850. A cidade, vou colocar aqui que é São Paulo, tá bom? Agora uma pergunta, pessoal. Esse aluno, olha só, a gente vai precisar passar todos esses campos aqui. Lembra que se você estiver já pensando lá do lado da aplicação, você terá o aluno, porque eu só posso gravar um endereço se eu já tenho um aluno cadastrado, não é? É o tipo do relacionamento que a gente criou. Então, você vai ter o aluno. Só que o que vai ser gravado lá no banco é só o código do aluno, não é mais nada. Então, imaginemos o seguinte, ó, então a gente pode pegar todos esses outros atributos aqui, olha, e a gente não precisa. Então, vou tirar, eu só preciso do quê? Do código do aluno. Tá? Então, vou dizer que, por exemplo, esse endereço é para o aluno 100. Tá? Lembra na nossa última pesquisa aqui, olha, que o aluno 100, ele só tinha um endereço, que era o endereço 4, que é a Avenida 15 de Novembro. Então, o que vai acontecer agora? Se a gente fizer, né, o post dessa requisição aqui, né, a gente vai mandar o logradouro, a gente vai mandar a cidade e a gente vai mandar o aluno. Só que o aluno eu não preciso mandar todos os campos dele, eu só preciso do código, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Então, post, a URL está correta e o body aparentemente também está ok. Vamos enviar. Prontinho, ó, 200 ok. E ele já devolve para a gente o endereço. Lembra que eu falei para vocês que a gente queria que ele devolvesse o endereço para a gente? Ele devolveu, né? Então, tá aqui, olha, o endereço é o 5, aí tem aqui o logrador, a cidade e tem o aluno. Pessoal, ele só trouxe para a gente o código. Os outros campos ele não trouxe para a gente, porque a gente não informou nada aqui, a gente só informou o código, tá bom? Então, não se preocupem com esses nulos aqui, tá? Na verdade, tudo funcionou direitinho. Bom, a gente gostaria que isso aqui fosse do tipo 201, né? Created. Então, a gente pode também fazer uma alteração aqui, né? A gente pode acrescentar aqui um arroba response status, né? Aí a gente vai chamar aqui um request status, aliás, um HTTP status, né? Status. A resposta vai ser um HTTP status.created, para que ele retorne para a gente o código correto, né? Salvei, ele está reiniciando aqui. Deixa eu ver quais outros alunos a gente tem aqui. Deixa eu relembrar quais são os outros alunos. Deixa eu rodar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui ó, o 301, que é o Fernando Leonide. Vamos cadastrar também, né, um endereço aqui para o Fernando Leonide. Então, vou colocar aqui que o código é o 301 e ele mora na rua Chico Mendes, número 652, na cidade de São Roque. Beleza, vamos fazer o envio. Prontinho, olha, ele retornou para a gente aqui o endereço que ele cadastrou. Então, ele cadastrou o endereço 6 para o aluno 301. E está aqui o código, né, ó, 201 created, tá bom? Vamos verificar no banco se realmente isso funcionou. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, selecionar a tabela endereços. Então, tá lá, né, olha, o aluno 100 agora ele tem 2 endereços e o aluno 301 ele tem um endereço. Tá bom, pessoal? Então, quer dizer, tá funcionando. Olha como que é simples, né, quando a gente trabalha com o Spring Boot e a gente entende de banco de dados e consegue criar toda essa estrutura, facilita muito o trabalho do desenvolvedor, tá bom? Então é assim que funciona o main to one. Agora a gente tem um probleminha aqui, né? E, por exemplo, como que está funcionando? Se eu for fazer uma consulta aqui em endereços, eu quero consultar um endereço, por exemplo, de um determinado aluno. Eu quero ver só os endereços da Ana ou só os endereços do Celso. Como é que a gente vai fazer isso? Do jeito que o JPA Repository está construído, né, aquela interface, a gente não consegue fazer uma consulta desse tipo já implementado no repositório. A gente vai ter que criar o nosso método, tá bom? E outra, aqui em endereço, a gente até consegue fazer uma consulta por código, mas a gente consegue fazer uma consulta por código do endereço, não por código do aluno. Tá? Então, você não conseguiria, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um get aqui de novo em alunos, percebe, olha, que nem aqui no endereços, né? Se a gente fizer aqui, ó, send, ó, percebe que
quando eu peço para consumir o endpoint dos alunos, eu não tenho o endereço do aluno. Está aqui, ó, o Celso, onde está o endereço dele? Não tem. Se eu consumir o endpoint dos endereços, aí eu vou ter aqui o endereço e tenho o aluno, inclusive o profile. Lembra que o profile ele é um atributo de aluno, então ele acaba trazendo aqui para mim também. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, fazer algo do tipo assim, eu quero ver só o endereço do aluno 301. Isso aqui, como que a gente faria isso? Bom, para fazer isso, pessoal, a gente vai ter que criar uma consulta para isso. Mas vamos ver o seguinte, se a gente fizer um tipo de consulta que utilize essa URL, como que ela funciona? Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, vou pegar esse getMapping aqui, que retorna a lista de todos, né? Vou dar um Ctrl V e vou colocar o seguinte aqui, olha, vou pegar o /alunos, só que agora eu quero pesquisar por um código. Então, vou colocar assim. Eu vou retornar uma lista de endereços? Não, eu estou procurando um endereço específico, não uma lista, né? E aqui eu vou passar para ele, da onde vem esse código? Porque vai ficar /alunos, por exemplo, 301. Então, eu tenho que conseguir pegar o número que vai ser colocado no lugar dessa variável. Então, a gente vai chamar aqui um @path_variable e vou criar aqui um long código, tá bom? Esse nome tem que ser igual ao nome que está aqui. E aqui eu não vou chamar o find all, eu vou chamar o find by ID e vou passar o código. Bom, pessoal, esse find by ID, ele devolve para a gente um optional, só que eu não quero o optional, então eu vou fazer aqui um ponto .get, porque o ponto .get ele vai devolver para a gente um objeto do tipo endereço, que é o que a gente está querendo aqui, tá bom? Então, beleza, tá feito. Vamos salvar, né? Vamos esperar ele reiniciar aqui e vamos ver se essa consulta aqui dá certo. Ó. Então, se eu colocar 301, vamos enviar, vamos ver o que acontece. Olha lá, deu um erro, né? Olha, o que ele está dizendo para a gente? Não tem nenhum valor presente. Por quê? Esse registro 301 na tabela de endereço não existe, né? Vamos enviar aqui, ó, vamos pegar uma lista só com a lista total. Ah, mas tem, o 301 está aqui, né? Mas esse 301 ele é código de quem? Do aluno. E esse endpoint endereços, ele utiliza a classe endereço, então ele vai fazer a busca pelo código do endereço, não pelo código do aluno. Se eu colocar, por exemplo, aqui endereço 1 existe, não é? É esse endereço aqui, ó. Vamos ver se tem resultado agora. Olha aí, então ele trouxe para mim o código de endereço 1, que é da Ana. Mas o que a gente queria fazer? Eu queria conseguir listar os endereços da Ana. Eu sei que a Ana tem 2 endereços. Eu sei que é o endereço 1 e eu sei que é o endereço 3. Ó, o endereço 3 que também é da Ana. Mas eu queria colocar aqui o código da Ana, que é 200. E ser capaz de trazer aqui como resposta os 2 endereços da Ana. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter que criar um método para isso. Tá? Então, a gente vai entrar aqui no repository, né, no endereço repository, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, olha, um método que vai retornar para a gente uma lista, né, do Java útil. Essa é uma lista do quê? De endereço. Vamos dar um nome para esse método, vou chamar de find by código aluno, tá bom? E vou passar o código do aluno aqui, olha. Então, olha só o que a gente fez. Então, a gente está dizendo que esse método, né, ele vai fazer uma busca, né, ele vai retornar para a gente uma lista de endereço, e essa lista ela vai olhar o código do aluno. Mas assim, como que o Spring, como que ele vai saber que a gente quer fazer isso? Ele não sabe. Então, a gente vai ter que escrever uma query muito parecida com SQL, tá bom? Que é o JPQL, tá bom? Ou HQL, que são aí as linguagens de seleção, né, de SQL, só que customizadas para o JPA, tá bom? Ou para o Hibernate aí, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma anotação, @query. Então o que eu estou dizendo? Esse método ele vai ser executado e a resposta dele é o resultado de uma query que a gente vai montar agora aqui. Só que a gente não vai montar uma query SQL, é uma query JPQL, que é muito parecido com SQL. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, select, aí eu vou criar um objeto e from endereço.
Então percebe que eu não estou colocando aqui, olha, o nome da tabela, eu estou colocando o nome do objeto. Aí o motor interno do Spring, né, ele sabe que ele tem que pegar isso daqui depois e ele vai criar uma instrução SQL mesma para ele rodar lá no banco. Mas aqui por enquanto eu estou trabalhando com ele com os objetos. Então select E from endereço, isso aqui é um alias, né, então eu vou dizer quem que é o E. O E é o endereço, então o endereço E. E agora eu tenho que colocar um where, porque eu quero o quê? O where, o E, que é o meu objeto endereço, ponto. Aluno, lembra que a gente tem lá no nosso endereço, a gente tem o objeto aluno. Em aluno a gente tem o código dele, que é código, né? Então a gente vai fazer o seguinte, e.aluno.código seja igual a quê? Eu vou colocar aqui 2 pontos e vou usar esse nome que está aqui, ó, código aluno, Ctrl C, Ctrl V. Então o que acontece aqui? A gente está criando uma consulta personalizada. Essa consulta ela não tem no JPA Repository. É uma consulta que eu estou querendo fazer. Eu preciso de um resultado que aqui não tem. Então a gente vai criar a nossa consulta, tá bom? Então a gente vai escrever aqui o método, o que ele retorna. Ele retorna uma lista de endereço. A gente vai colocar aqui o nome do método, find by código aluno aqui no caso, e eu vou passar um parâmetro para ele. Só que para ele executar isso, ele precisa de uma query, porque lembra que o repositório ele faz iterações no banco, e nesse caso eu quero uma interação de select. Então a gente vai montar esse select, que está escrito na linguagem JPQL, e ela é muito similar à SQL, tá bom? Então, select E, que é o meu objeto, from endereço E. Então, já estou dizendo aqui que eu estou criando o objeto, o endereço. Where E, que é o endereço, ponto, aluno.código, igual. Isso daqui é o meu parâmetro, né? É um parâmetro nomeado, então a gente coloca 2 pontos e o nome de uma variável. E aí a gente usa o mesmo nome aqui, tá bom? Então, agora sim. Então, eu vou chamar esse método, ele vai devolver para mim uma lista de endereços, só que ele vai fazer um select diferente, ele vai fazer esse select aqui, tá? E agora a gente volta lá no nosso endereço resource, deixa eu salvar todo mundo aqui por enquanto, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, eu vou usar esse aqui mesmo, né? E vou fazer o seguinte, em vez de chamar o er.findById, a gente vai chamar o er.findByCódigoAluno e vou passar ali a variável código que está vindo aqui no corpo da requisição para a gente, ó, que está sendo passado aqui como parâmetro, né? E lógico, esse cara aqui ele retorna uma lista, ele não retorna um endereço só. Então, vou colocar aqui um list, ele vai retornar para a gente uma lista de endereços, tá? Por que tem que ser um list? Porque lembra que um aluno ele pode ter muitos endereços. Então, eu vou pedir aqui, eu quero ver os endereços do aluno 301. Então, ele vai ter que me pegar todos os endereços da lista, lá do banco, fazer uma lista e devolver para mim, tá bom? Então, vamos salvar e vamos ver se agora a gente consegue algum resultado aqui. Então, olha só, eu vou colocar aqui 1, por exemplo. Lembra que a gente não tem aluno 1. Então, olha, não veio nada, né? A gente não tem aluno 1 no banco. Mas a gente tem, por exemplo, o aluno 100. Vamos enviar. Olha lá, quem que é o aluno 100? É o Celso. Quantos endereços esse aluno tem? Ele tem 2 endereços. Então, vieram aqui ó, os 2 endereços do Celso. Se a gente pedir, por exemplo, o 200, que é a Ana, Enter. Olha lá, enviei. Ele me trouxe aqui ó, os 2 endereços da Ana. Se a gente pedir, por exemplo, o 301, que é o Fernando Leonide. Vamos lá, enviar. Olha lá, o Leonide ele só tem um endereço. Então, ele me trouxe somente um endereço dele. Então, pessoal, é possível a gente customizar as nossas consultas aqui no repositório. Então, a gente pode criar a consulta, né, o método que a gente precisa, e a gente pode criar a instrução SQL que a gente precisa também. Então, isso aqui é totalmente customizável, tá bom? A gente pode fazer as nossas instruções SQL. Então, é muito flexível, tá? Você pode usar o que já está pronto, mas também você pode criar coisas novas, tá bom? É um recurso muito utilizado para a criação das nossas aplicações, tá bom? E até a próxima, pessoal. Até mais.